quando a vontade de Deus é diferente da nossa. Decidir não é algo fácil, não é verdade? Tomar decisões significa escolher uma coisa em detrimento de várias outras. Quando a gente escolhe casar com uma pessoa, a gente está escolhendo também não casar com várias outras. Pelo menos assim deveria ser, amém? Não se relacionar com várias outras. Ou ainda a gente está escolhendo não ser solteiro, que é uma opção também. Mas não só isso, significa dividir a vida com aquela pessoa, significa ser influenciado por aquela pessoa. Quando a gente escolhe uma carreira profissional, a gente está abrindo mão de várias outras que inclusive poderiam ser compatíveis também com habilidades que Deus nos deu. As pessoas em geral costumam decidir conforme a sua conveniência, conforme aquilo que vai lhe trazer mais satisfação. No entanto, o cristão é alguém que lida ou deveria lidar com escolhas de uma maneira diferente. O cristão escolhe, decide e manifesta sua vontade de maneira distinta de outras pessoas, porque agora que ele entrou no reino de Deus e ele é governado não mais por si mesmo, mas agora pelo rei, que é o Senhor Jesus, ele se submete aos valores desse reino e se submete à vontade desse rei. Então isso muda por completo a forma que nós vivemos a nossa vida e a forma como nós decidimos, escolhemos, ou pelo menos deveria ser assim. Em princípio, esse conceito parece ser algo fácil. Isso que eu estou dizendo aqui parece ser algo lógico. Pelo menos é o que eu imagino que vocês estejam entendendo. Mas o que parece ser difícil, muitas vezes, é entender e se submeter à vontade de Deus na vida real. Quando as situações acontecem, quando os caminhos se abrem, quando as escolhas precisam ser tomadas. Para muitos cristãos é até difícil falar desse assunto, porque alguns ficam até angustiados, buscando saber, uma frase que costuma ser muito usada, se estão no centro da vontade de Deus. Eu tenho até dificuldade com essa frase, porque ela não é bíblica claramente, assim, o centro da vontade de Deus. Eu diria que é a vontade de Deus, não tem um mais ou menos na vontade de Deus, é a vontade de Deus, não tem um centro, não tem um lado, um paralelo, é a vontade de Deus. E o texto que a gente vai ler narra uma situação inusitada, diferente, ou algo que chama a atenção, experimentada por Paulo, Timóteo e Silas, e que eu creio que pode nos trazer algumas lições sobre esse assunto nessa manhã. Eu não tenho dúvida de que a profundidade desse assunto demandaria muito mais tempo, e talvez até muito mais capacitação para falar do que em uma só manhã, mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações conforme a sua vontade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 6 a 10. São os versículos que a gente vai ler aqui nessa manhã. Atos, capítulo 16, dos versículos 6 a 10. Você abriu sua Bíblia, se você quiser, você pode acompanhar também aqui. Você que está na internet também vai ter o texto para você ler aí na tela. E a palavra de Deus diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Depois que Paulo teve essa visão, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo aqui estava na sua segunda viagem missionária, ele fez algumas. Recentemente, no final do capítulo 15, foi o momento que ele teve aquele desentendimento com Barnabé. Acho que alguns de vocês vão se lembrar que ele teve um problema de relacionamento com Barnabé. Incrível, porque Barnabé aparentemente era um dos homens mais fáceis de lidar, mas eles ainda assim se desentenderam.
E a Bíblia diz que o desentendimento foi por conta de um rapaz, de um jovem chamado João Marcos. João Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem e agora eles estavam discutindo se deveriam levar João Marcos nessa segunda. E Barnabé disse sim, a gente deve levar. Paulo disse não, a gente não deve levar, ele não está preparado para isso. O resultado é que Barnabé seguiu para Chipre com João Marcos e Paulo seguiu com Silas por essa região que o texto fala, Síria, Cilícia, Derbe. Aí ele chegou em Listra, uma outra cidade. Em todas as cidades ele passou fortalecendo as igrejas. E foi em Listra que ele conheceu um jovem também chamado Timóteo. E logo nessa viagem, Timóteo passou a integrar o time missionário com Paulo e Silas na segunda viagem missionária. Então, Paulo, Silas e Timóteo estavam nessa viagem missionária e agora chegaram na região da Frígia e da Galácia. Era um pouco mais acima, no norte ali de Jerusalém, já numa região da província da Ásia, quando a Bíblia diz que aconteceu isso que a gente acabou de ler. A Bíblia diz que eles foram impedidos de pregar a palavra ali por uma direção do Espírito Santo. Curiosamente, o texto faz questão de registrar quem impediu eles de pregar. Não foi algo do acaso, não foi tipo assim um infortúnio, não foi algo meramente fruto de uma coincidência ou de uma coisa que aconteceu. A Bíblia diz e faz questão de registrar que quem os impediu de pregar ali foi o Espírito de Deus. E aí a Bíblia diz que eles, diante disso, decidiram seguir viagem para o norte, mais um pouquinho ali para Bitínia, uma região um pouco mais acima, mas mais uma vez o Espírito de Jesus os impediu de pregar também naquela região. Então, eles nem entraram na Bitínia e seguiram para Troade, que era um pouco mais acima, já perto ali da Macedônia, que é a Europa atualmente. E ali, durante aquela noite, a Bíblia diz que Paulo, Silas, na verdade, mais precisamente Paulo, enquanto eles estavam lá, sem entender muito bem o que estava se passando, Paulo teve uma visão noturna de um homem que clamava por ajuda, um homem macedônio. E a Bíblia diz que ele dizia, passe a Macedônia e ajuda-nos. Foi o que Paulo ouviu daquele homem. E a equipe missionária, sem pensar duas vezes, se organizou para ir para a Macedônia. A Bíblia diz o seguinte, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Essa palavra concluindo aqui é importante porque no texto original ela significa literalmente juntar, encaixar mentalmente, ou seja, é como se diante de todos os fatos que haviam acontecido, as portas que haviam sido fechadas na Galácia, na Bitínia, agora a visão de Paulo fechou o que estava acontecendo. Deus não queria que eles pregassem ali, mas queria que eles fossem para a Macedônia. A história se fechou ali, naquela narrativa. E agora, com clareza, firme, eles seguem a viagem e a viagem começa na cidade de Filipos. É o que a gente vai ver logo em seguida aí no capítulo 16 e 17. E é a primeira cidade europeia alcançada pelo Evangelho. Um dado interessante isso. O Evangelho foi pregado pela primeira vez na Europa em razão daquela mudança que Deus fez nos planos de Paulo. E foi exatamente essa experiência, irmãos, que eu creio nos trazer algumas lições espirituais sobre planos humanos e vontade de Deus. Mas antes de a gente tirar algumas lições, que eu tenho 5 lições para conversar com vocês aqui hoje, a gente precisa falar de um conceito teológico que eu acho que não dá para a gente definir Deus em caixas de conceitos, mas eu acho que esse conceito ajuda a gente entender um pouco do que a gente vai conversar, que é o conceito da vontade geral de Deus e da vontade particular de Deus. A vontade geral de Deus é assim chamada pela vontade que ele manifesta de maneira geral para todos os povos e para todas as pessoas, em todas as épocas. É a vontade de Deus revelada e explícita nas Escrituras. É o que está lá na Bíblia e a gente olha muito claramente e diz, não, isso aqui se aplica a todos, isso aqui é o que Deus está nos orientando para viver como filhos dele. Por exemplo,
já que eu comecei falando sobre casamento, a Bíblia ensina que um cristão não deve se casar com um não cristão. Afinal, que união pode haver entre luz e trevas? Esse é um valor geral das Escrituras. Essa é a vontade geral de Deus, que ninguém no mundo tem autoridade para dizer assim: Deus me falou pessoalmente que Ele me mandou casar com alguém que não era cristão para evangelizar essa pessoa. Não existe essa possibilidade, porque Deus foi muito claro na sua palavra ao dizer qual era o conceito dele em relação a esse ponto. Essa é a vontade geral dele. No entanto, a vontade particular é a vontade para com pessoas em ocasiões específicas que sempre vão estar de acordo com a sua vontade geral. Tem a ver com a escolha da nossa profissão, a escolha específica do nosso cônjuge, de como empregar o tempo, de como gastar o nosso dinheiro, de como investir as nossas férias. Então, já que eu estou falando de casamento, vou voltar a repetir. Uma pessoa cristã solteira sabe que Deus não vai aprovar um casamento com um descrente. E aí eu não estou dizendo isso aqui que Deus não vai poder depois salvar a pessoa e que não vai poder... Porque as pessoas normalmente ficam com essa bronca. Ah, mas eu conheci várias pessoas que depois o homem e a mulher se converteu. Mas o ponto não é esse, gente. Isso aí é graça de Deus. O ponto é a vontade geral de Deus revelada de uma maneira ampla para o seu povo. Ainda que pessoas cometam erros, Deus intervém e transforma mal e bem. E isso a Bíblia revela de cabo a rabo. O ponto é o que Deus revela de maneira geral, né? E aí, falando de maneira específica, um cristão sabe que Deus não aprova um casamento entre crentes e descrentes. Mas a pergunta é, ainda sobra milhões de pessoas com quem ele pode casar. Na verdade, tem milhões de pessoas com quem ele vai poder dizer, poxa, eu quero casar com essa pessoa, mas essa pessoa também está dentro dos padrões de Deus para a minha vida. E a pergunta é, com quem saber, ou como saber com quem Deus quer que eu case? Há uma única opção, ou todas dentro dos limites de Deus são possíveis? São perguntas que as pessoas se fazem e se questionam. E aí eu quero começar trazendo essa primeira lição, irmãos. Trazendo essa primeira introdução, dizendo que há duas maneiras de a vontade de Deus ser diferente da nossa. Quando a vontade geral de Deus é diferente da nossa, só tem uma opção para o cristão. É abandonar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Qualquer coisa diferente disso é desobediência e pecado. É muito objetivo esse ponto. Minha vontade é mentir para o meu chefe para evitar um problema lá no meu trabalho. Isso vai ser muito difícil. Mas, meu irmão, minha irmã, não tem essa opção, porque mentir... Não existe a opção para relativizar isso. Não existe. Deus falou, abandonem a mentira. Então você vai ter que ser o mais sábio possível, você vai ter que explorar a melhor maneira de conversar com o seu chefe, mas você vai ter que tratar daquela situação. Minha vontade é não perdoar alguém porque aquela pessoa me fez muito mal. Mas não perdoar alguém não é uma opção para o cristão. O cristão é chamado a perdoar porque foi assim que Deus fez conosco, por meio da obra de Cristo. Então são coisas muito objetivas, não existe uma saída relativista para situações como essa. Nesse caso, só há uma escolha para o cristão, ok? Está claro esse primeiro ponto? Então, nesse aspecto, há uma resposta para a vontade de Deus ser diferente da nossa. É abandonar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Mas existe uma pergunta, e quando se trata dessa vontade particular? E aí vamos para esse exemplo de Atos, para tratar no próprio texto. Paulo, Silas e Timóteo haviam saído em uma viagem missionária para cumprir a missão de Deus, para pregar o evangelho. Ou seja, eles estavam cumprindo o mandamento de Jesus, que já tinha dito, pregam o evangelho a toda criatura, vão em Judéia, Samaria, até os confins da terra, preguem o evangelho. Eles estavam cumprindo o que Jesus disse para eles fazerem. E outra, eles estavam viajando com a aprovação dos irmãos da igreja de Antioquia, porque no versículo 41 do capítulo 15, ou melhor, no 40... a Bíblia diz que eles estavam encomendados por aquela igreja, ou seja, a igreja estava apoiando. Era uma obra que havia um consentimento até do próprio povo de Deus naquela viagem. A surpresa na nossa história é exatamente aquilo que a gente leu. O Espírito Santo impediu Paulo e sua equipe de pregar o evangelho em um lugar que eles haviam planejado ir. Apesar de a vontade geral de Deus fosse que ele pregassem o evangelho, porque é da vontade de Deus, a vontade de Deus naquele momento não era que eles pregassem no local e no momento que eles haviam planejado.
Dá para perceber a diferença entre as duas situações? E isso nos leva aqui à nossa segunda lição, irmãos. Nem tudo que é permitido por Deus é a vontade de Deus para nós. Foi assim que aconteceu com Paulo, Silas e Timóteo. Eles não só poderiam, como deveriam pregar o evangelho. Essa passagem não é um incentivo para que a gente não pregue, de modo algum. Mas não da forma que eles tinham planejado. E aí surge a pergunta, né? Como lidar com o fato de que nem sempre o que é permitido por Deus é a vontade de Deus para nós daquele momento ou daquela maneira? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Afinal, discernir a vontade geral de Deus é relativamente mais fácil. Basta a gente ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, né? E se esforçar e até inclusive depender do Espírito para dizer: Senhor, me mostra claramente aqui no texto, porque a tua Bíblia é clara, ou nós devemos esperar que a Bíblia revele coisas de maneira abrangente para nós. Mas a grande pergunta é como tomar decisões em situações onde há mais de uma opção lícita dentro da vontade geral de Deus. Como discernir se a vontade específica de Deus é a mesma que a nossa? E aqui eu acho que a gente pode falar de um tripé para responder essa pergunta, ou tentar responder essa pergunta. Primeira coisa, irmãos. A nossa mente faz parte do que Deus usa para que as nossas decisões sejam tomadas, certo? Conversão não é um chamado para abandonar o intelecto, é um chamado para abandonar o pecado. Amém? Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que acham que a fé é contrária à razão, é como se fosse um embate. E isso não é verdade. Leia Crer Também Pensar de John Stott e você vai entender isso muito bem. A verdade é que, por vezes, a fé vai além daquilo que a razão pode explicar. Aí isso é verdade. E, na verdade, isso é muito importante entender. Por isso que é impossível ser cristão sem crer no transcendente. Porque o transcendente é aquilo que a razão não pode explicar. E a própria morte e ressurreição de Jesus é isso. E está no âmago da fé cristã e é algo que a razão humana não explica como alguém venceu a morte. E nós cremos que isso é um fato histórico e real. Né? Então, Deus espera que nós usemos da razão para tomar decisões. Afinal, foi Ele quem nos fez seres pensantes. A razão só não pode ser soberana sobre as nossas escolhas, sob pena de nos tornarmos racionalistas. Ou seja, qual é o problema do iluminismo? Não foi o iluminismo ter, de alguma maneira, colocado uma ênfase na razão. Ou melhor, foi a medida que ele atribuiu à razão. Foi esse o problema do iluminismo. Porque nós cristãos cremos na razão, mas nós não tornamos a razão senhora das nossas vidas. E o raciocínio é essencial até para que possamos buscar extrair princípios gerais do que a Bíblia nos ensina. Sem ele, nós não conseguiríamos nem nos deter esse livro e pensar coisas que Deus traz de maneira para as nossas vidas. Ao planejar a viagem missionária, Paulo usou a sua razão. Certamente, quando ele saiu de Antioquia, ele deve ter dito: olha, gente, vamos começar por aqui, pela Galácia, pela Ásia, porque não faz sentido eu ir para a Europa e depois voltar para cá. Vamos seguir a rota. A razão é uma coisa que faz sentido naquele contexto. Então, inclusive, ele planejou, usou a razão para planejar aí em lugares onde o evangelho não tinha sido pregado. Não faria sentido ele descer até Jerusalém, onde a igreja já estava estabelecida. Ele usou a razão para tomar essa decisão. Já que falamos sobre casamento, mais uma vez, além de ser usado os critérios bíblicos, alguém que vai casar precisa avaliar se o casal tem projetos de vida afins. Porque não adianta você querer casar com uma pessoa que tem ideais completamente diferentes dos seus sobre perspectiva de vida. Porque vai chegar um momento que você vai dizer: e agora? Como é que a gente lida com esses desafios quando a situação já está estabelecida? Quando eu recebi o meu chamado para o ministério, no mesmo dia, eu conversei com... Eu e Tati já estávamos namorando, e eu disse: olha, é o seguinte, aconteceu isso, e eu preciso expor isso para você. Eu preciso ser honesto, o que aconteceu comigo,
preciso ser honesto que Deus está falando no meu coração. E você vai ter a liberdade de decidir se você vai ainda querer continuar namorando comigo. Afinal, a gente pensava no casamento. E ela aceitou, ela topou, viu? Então deu certo. Até agora a gente está junto. Mas o que eu quero dizer é que não faz sentido a gente, por exemplo, falando de profissões, alguém decidir ser cirurgião se não pode ver sangue. Então a mente tem um papel nas escolhas dos cristãos, por isso o uso do intelecto tem o seu lugar. Mas não só isso. Conselho de pessoas tementes a Deus também é fundamental. Provérbios 15:22 fala: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Segundo o texto, como eu já falei, Paulo e a sua equipe haviam partido de Antioquia com o consentimento da igreja. Eles certamente haviam ouvido, é o tempo agora, é o momento de viajar. Então, pedir conselhos a pessoas sábias e tementes a Deus é também algo altamente recomendado pelas Escrituras e nos ajudam a tomar decisões em relação à vontade específica de Deus de uma maneira mais equilibrada. E uma última coisa, irmãos, que tem a ver, na minha opinião, com a grande ênfase desse texto, que é o testemunho do Espírito Santo. Na antiga aliança, Deus habitava entre o seu povo, primeiro pelo tabernáculo, segundo no templo. A grande novidade da nova aliança é que Deus passou a habitar dentro de nós. E é por isso que a imagem do templo foi transportada para o Novo Testamento e agora a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Isso é importado do próprio Antigo Testamento. E o Deus do Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade com o papel de consolar, aconselhar e guiar os cristãos no mundo. Por isso, nós precisamos viver de forma sensível ao agir do Espírito Santo, que habita em nós, inclusive no que se refere às nossas decisões. E foi assim com Paulo. Algo aconteceu na sua viagem, algo do Espírito que o impediu de seguir e pregar o Evangelho nos lugares que ele havia planejado. O texto não diz o que aconteceu. Curiosamente, o texto não explica como eles entenderam que o Espírito Santo estava impedindo, mas diz claramente que eles conseguiram compreender que aquela situação foi um impedimento do Espírito Santo para a viagem que eles haviam planejado. E isso aqui nos leva ao nosso terceiro ponto, nossa terceira lição, que é a importância da sensibilidade espiritual. A equipe de Paulo poderia ter atribuído o insucesso da viagem na Galácia a eventos meramente humanos. Deu errado porque essas coisas acontecem. Isso aí, a gente planeja uma coisa e dá errado. Não, mas eles fizeram questão, e o texto bíblico fez questão de registrar, que eles perceberam que aquilo não era só uma questão humana. Não era algo só de um infortúnio casual ou fatídico. Era algo do próprio Espírito. E me parece que a sensibilidade espiritual e a capacidade de discernir o agir do Espírito Santo é uma das grandes ênfases dessa passagem, meus irmãos. E aí aqui eu preciso dizer, claro, nós precisamos sempre ter cuidado com os extremos. Porque a gente sabe que tem pessoas que, sob o argumento de serem guiadas pelo Espírito Santo, chegam até a tomar decisões que vão de encontro com a palavra de Deus. Isso esqueça, isso não é o Espírito Santo. Por mais espiritual, por mais aparentemente transcendente que a pessoa seja, esqueça. Isso não é o Espírito Santo, é qualquer outra coisa menos o Espírito Santo. Foi nesse sentido que os reformadores disseram, olha, só a Escritura, no aspecto de dizer, olha, não tem tradição dos homens, não tem o magistério da Igreja Católica, porque se os conselhos do Espírito, se as orientações dos homens contrariar a palavra de Deus, esqueça, não tem Deus nisso. Não tem Deus nisso.
O que dizem ser o Espírito Santo, na verdade, é o seu coração enganoso, é a ação do inimigo, é qualquer coisa menos Deus. Porque Deus não se contradiz, o Deus do Espírito, a palavra do Espírito e o Espírito é da palavra, eles são um, né? Não existe uma dissociação entre essas duas coisas. E é nesse contexto, irmãos, que a gente vê muitas coisas erradas acontecerem, né? Aquelas famosas profetadas de pessoas que dizem falar em nome do Espírito Santo, quando na verdade, muitas vezes, não todas, muitas vezes, não há nada de espiritual naquilo. É tudo fruto de uma religiosidade vazia, vivenciada para preencher o vazio de um coração que não foi preenchido por Jesus Cristo. E aí ela busca encontrar em experiências para de alguma maneira afirmar um vazio que ainda não foi preenchido no coração dela. E a gente precisa ter muito cuidado, porque eu repito, o Espírito Santo nunca vai contrariar a vontade geral de Deus. E com isso, eu não estou rejeitando os dons espirituais, pelo contrário, cremos nos dons espirituais, inclusive para os dias de hoje. Creio no dom de profecia, creio que é um dom bíblico. O que nós não podemos aceitar são os que profetizam mentiras como se falassem em nome de Deus e usam, assim diz o Senhor, eis que te digo. Eu vou até falar um pouco sobre isso aqui, porque eu acho que isso é importante, esse assunto quando surge, vale a pena a gente falar, né? Porque nós cremos que o dom de profecia existe hoje, como existia no livro de Atos, e existe para o bem da igreja. Mas não como muitas pessoas praticam, falando como portadores diretos da voz de Deus, porque assim diz o Senhor, eram para os profetas do Antigo Testamento. E as profecias de hoje basicamente ficam girando em torno de pitacos sobre o futuro. Eu vou falar de uma experiência lá na frente aqui dessa mensagem, do testemunho que Paulo César Baruch e a esposa dele deram sobre eles não poderem ter filhos, não sei se vocês viram. Mas eles falam um drama que eles experimentaram por conta de pessoas que ficaram revelando coisas que nunca se cumpriram, falsos profetas. Comigo, com minha mãe aconteceu isso. Olha, ela estava grávida, olha, vai nascer vai ser tal nome, vai ser tal sexo. Quando nasceu era o outro sexo, era o outro. E aí você fica entendendo, afinal, o que é que está acontecendo, né? E, irmãos, no Novo Testamento, quem falou e escreveu palavras de autoridade divinas não foram os profetas, foram os apóstolos. Então a profecia neotestamentária é compartilhar algo que Deus colocou em nosso coração de uma maneira espontânea, ou aquilo que a gente acredita que Deus colocou. E tem o objetivo, segundo a 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, de dizer assim, quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Esse é o objetivo da profecia. Então a profecia neotestamentária tem muito mais a ver com alguém chegando para outra pessoa e dizendo assim, meu irmão, minha irmã, eu tenho a impressão de que o Senhor está me falando isso. E muito menos alguém que chega assim, com a Bíblia debaixo do braço, grita com o outro, diz assim, assim diz o Senhor, para dizer coisas que muitas vezes tem a ver só com curiosidade e religiosidade humana, ao invés de ser para edificação, consolo e conforto da igreja. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas, rechaçando a ideia da profecia, também agora ignoram que Deus continua querendo usar esse dom para edificar a igreja. Então, nós precisamos entender como viver isso na prática, porque se é um dom de Deus, Deus quer que nós vivenciamos. Inclusive, eu acredito que um dos melhores lugares para que isso seja vivenciado na igreja é na experiência dos pequenos grupos, porque ali você vai testemunhar de maneira muito clara, né, o que Deus está falando na sua vida, o que é que Deus está fazendo na sua vida, e ali tem uma oportunidade, uma porta aberta para que Deus use, inclusive sem que você perceba, para que você manifeste esse dom na vida de outras pessoas. Eu creio que o dom de profecia hoje no corpo de Cristo está sendo manifestado muitas vezes sem que as pessoas nem notem que estão sendo usadas como profeta na vida de outras
pessoas. É assim que eu tenho visto nos encontros. Quando eu vejo uma pessoa traz algo para a vida da outra, a pessoa fica ali muito impactada por aquilo e ela nem precisou chegar dizendo assim diz o Senhor para a tua vida. Bastou ela falar com mansidão, com humildade e com sensibilidade espiritual e a vida daquela pessoa é tocada de um modo que ela entende que é Deus falando com ela. Amém? Amém. Então, se por um lado o problema é o exagero, por outro lado, a gente também não pode aceitar, irmãos, as pessoas que querem colocar o Espírito Santo numa caixa, limitando sua ação, como se ele não se relacionasse com a sua igreja. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele habita em nós, ele se relaciona conosco, e sendo um relacionamento, nós não só podemos, como devemos esperar que o Espírito Santo interaja conosco pelo seu testemunho interno, assim como também através de outras pessoas nas quais habitam o Espírito Santo. E foi assim que aconteceu no relato de Atos. O Espírito Santo trouxe um relato prático e específico para a equipe missionária em meio ao planejamento que eles estavam fazendo. É isso que a Bíblia narra. E a gente chega aqui na nossa quarta lição, irmãos. O problema não é fazer planos, mas sim acreditar que os planos humanos são melhores que os planos de Deus. Paulo, Silas e Timóteo não pecaram em planejar em pregar na Ásia. Eles não pecaram. Eles sabiam que Deus tinha chamado eles para pregar o Evangelho e disseram, vamos planejar por onde a gente vai. Vamos começar pela Ásia porque é o mais próximo de Antioquia. Ok, tá bom. Eles escolheram ir para aquela região porque havia um motivo que fazia sentido em começar por aquela região. Ou seja, desde que não fira a vontade de Deus, a vontade revelada nas Escrituras, não há pecado em planejar. O problema surge quando os nossos planos desconsideram os valores, a vontade e a própria existência de Deus. O problema surge quando os nossos planos se tornam uma barreira para que a nossa sensibilidade espiritual seja vivenciada ou para que a nossa dependência de Deus seja exercitada. A forma como nós planejamos revela muito onde está o nosso coração e se de fato estamos vivendo como cidadãos do reino de Deus. Tiago fala muito bem sobre isso. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15, ele diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, ouça muito bem vocês que acham, que planejam, que fazem acontecer, que estão no controle da vida de vocês, que são donos do seu destino, que podem todas as coisas. Ouçam vocês agora, porque na verdade vocês não entenderam nada. Aí no versículo 14 ele fala, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então você percebe que nesse texto ele nem está dizendo para a gente não planejar, mas ele está dizendo, coloque Deus nos seus planos. Diga assim, Senhor, eu estou imaginando isso para o ano que vem. Eu estou imaginando isso para a criação dos meus filhos. Eu estou imaginando isso para o meu trabalho. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. E não importa o quão avançado eu esteja no meu plano, Senhor. Guia a minha vida, pode mudar tudo que eu imaginei, pode desfazer tudo que eu planejei, pode transformar a minha vida de cabeça para baixo, se for para a glória do teu nome, se o Senhor quiser, aí, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Então é esse espírito que o cristão tem que lidar diante dos planos. Não é viver achando que você vai estar ali vivendo todo dia uma experiência onde Deus vai estar intervindo sobrenaturalmente, mas é você estar aberto a entender que Deus pode mudar os seus planos de um modo que você vai precisar se submeter a esses planos de Deus e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu lembro de que uma coisa interessante aconteceu na minha ordenação, né, no ministério, dia 22 de março de 2019. Como em toda ordenação, o Bispo Walter vem, né? Foi interessante aquela história, né, Bispo? Ele, inclusive, iria conduzir a celebração junto com o Bispo Alexandre.
ele e o bispo Weber, que vinham do Rio, chegariam para o culto da noite, na sexta-feira, chegariam à tarde. Só que ao chegar no aeroporto, ele lembrou que esqueceu os documentos dele. E inclusive a informação que eu tive é que ele é uma pessoa muito organizada, né? E assim, foi algo bem atípico, né? E ainda se tentou resolver aquela situação, mas o fato é que ele não conseguiu pegar os documentos e não conseguiria chegar mais aqui à noite. O bispo Weber chegou, a ordenação aconteceu com o bispo Alexandre, sem energia, mas aconteceu. E aí, mas ele ainda tinha um compromisso no outro dia. Ia ter um evento com os pastores aqui da cidade, o lançamento do livro Pentecostal Reformado, né? E aí eu lembro que, comprou uma passagem para outro dia, sábado, 5 da manhã ele ia sair do Rio. E daqui a pouco a gente recebe outra mensagem, né? Olha, o avião, eu consegui embarcar agora, mas o avião quebrou, não vai ter viagem não. E aí a conclusão que ele chegou foi: Deus não quer que eu vá para essa cidade nesse final de semana. É Deus que não quer, né? Deus mudou os planos, é a vontade de Deus que está sendo feita. Além de... A grande conclusão da história foi que, além de o bispo Weber ter que pregar 3 sermões inesperados, foi que a gente concluiu, né, que não era a vontade de Deus que ele estivesse aqui nesse final de semana. E a gente entende, meu irmão, em situações como essas, que não é só uma série de infortúnios. Há momentos que Deus revela e demonstra que é Ele que está no controle. Às vezes a gente nem entende o porquê, mas a gente entende que é Ele quem está dirigindo aquela situação. E a gente entende que Deus não quis seguir os nossos planos, mas quis que os planos deles fossem realizados. E a sequência do texto, irmãos, revela que a mudança nos planos de Paulo os levou a pregar em Filipos, como eu disse, que foi a primeira cidade da Europa onde o evangelho foi plantado. E a Europa foi certamente a região, ou uma das regiões que mais enviou missionários para pregar o evangelho ao redor do mundo. E tudo isso começou com essa mudança dos planos de Deus nos planos de Paulo, dizendo: você vai pregar em Filipe. E é Lídia que vai ouvir você pregar pela primeira vez e vai se converter. Aí depois o texto fala que Paulo seguiu viagem, passou por Tessalônica, passou por Bereia, passou por Atenas, passou por Corinto, passou por Éfeso, o que certamente influenciou, irmãos, no conteúdo das cartas que nós hoje recebemos, como a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, e tudo isso fez parte dos planos de Deus para que nós sejamos hoje quem nós somos, para que Deus fizesse o que Ele fez na história da igreja. E o que é que isso nos ensina, irmãos? Nossa última lição: que quando a vontade de Deus não é a nossa, é porque algo melhor está em jogo. No entanto, nem sempre o melhor de Deus é aquilo que achamos melhor. Não é verdade? O melhor não é de acordo com a nossa falha perspectiva e nossa falha vontade. O melhor é de acordo com a perfeita e vontade e visão de Deus. Por isso, quando a vontade de Deus não é a nossa, a gente tem que agradecer a Ele, porque Ele nos revelou os seus desígnios, ou cumpriu os seus desígnios em nossas vidas. E aí eu vou falar desse testemunho que eu falei agora há pouco, de Paulo César Baruch, sua esposa. Eu estou falando porque ele é público, ele está no YouTube, você pode acessar lá, no qual eles compartilham publicamente o testemunho de uma tentativa de gravidez há mais de 10 anos. Além do tempo que eles tentam ter um filho, o que chama mais atenção é que, segundo os relatos médicos, não há qualquer impeditivo biológico para que isso aconteça. Eles são férteis, eles têm capacidade de gerar filho. E é isso que é o mais intrigante da história toda, porque normalmente há casos de infertilidade, as pessoas tentam fazer tratamentos, mas o caso deles não existe um diagnóstico, não existe uma resposta da medicina, da ciência, da razão para explicar o porquê eles não conseguem gerar um filho. E, inclusive, se a gente olhar para as Escrituras, a vontade geral de Deus sobre isso é o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. É a vontade geral de Deus para o mundo. Por isso que, em regra, a maioria das mulheres
são férteis e homens. Mas apesar de a vontade geral de Deus ser essa não foi a vontade específica, ao menos até agora, para a vida desse casal. E nesse vídeo eles compartilham esse drama que eles experimentam há mais de 10 anos, né? As lutas, as alegrias, que eles têm ouvido falar de Deus em meio a tudo isso. Né? Eles falam de experiências muito tristes, de pessoas, e eles dizem que não foram só um ou dois, foram vários, profetizando, dando data quando vai nascer o filho, e nenhuma dessas coisas aconteceram. É por isso que eu digo que isso é algo muito sério e que a igreja, infelizmente, perdeu muito do temor dela, né, em relação a essas coisas, e acaba prejudicando a real profecia que Deus quer usar no meio do corpo de Cristo. E não é só uma questão de falar uma mentira, de ferir o coração das pessoas, porque é isso que eles falam no vídeo. Gente, toda vez que chegava alguém e dava uma data, por mais que a gente duvidasse, né, por tantas coisas que já se repetiram, sempre havia uma nova expectativa no coração da gente, e eles abrem o coração, né, falando desse drama que eles experimentaram. Mas outros chegavam e diziam: você não está grávida porque vocês estão escondendo um pecado, né? E eram tantos acontecimentos que se passaram nesses 10 anos. Mas o principal ponto do testemunho, que é muito lindo, que eles dão, é exatamente que eles concluem reconhecendo a soberania de Deus na vida deles, sabe? Eles reconhecem que é Deus quem está conduzindo eles, apesar dos planos humanos que eles fazem. Eles reconhecem que a questão não é, em última instância, biológica. A questão, em última instância, não é somente algo da razão. A grande conclusão que eles tiram é que Deus não deu filhos, ou melhor, que eles não tiveram filhos, porque Deus não deu. Porque, inclusive, o fato de eles terem a capacidade de gerar e não gerarem é para eles essa grande lição de que eles não tiveram porque Deus não deu. E ao final a esposa dele, a Rebeca, compartilha, né, que a grande lição que ela tem tirado desses tempos, desse período, é que depois de anos de dores, ela conseguiu fazer pela primeira vez uma oração agradecendo a Deus por não ter lhes dado, pelo menos até agora, um filho. E ela diz que a gratidão é fruto do fato de que foi exatamente em razão dessa experiência, das dores, das noites de choro, que ela pôde experimentar uma intimidade, uma profundidade, uma dependência no relacionamento com Deus, que certamente ela não teria se não fosse isso na vida deles. E é por isso que eu digo, irmãos, que essa gratidão por quando a vontade de Deus é feita, ela é muito importante. E essa experiência que eles viveram pode resumir a principal vontade de Deus para o mundo. Qual é a grande vontade de Deus para o mundo? A mais geral e perfeita vontade de Deus para o mundo é restabelecer o relacionamento com seres humanos que foram manchados e afastados dele pela entrada do pecado no mundo. E nos fazer assim conforme a imagem de Cristo. A prova de que Deus é tão interessado nisso é que Ele executou o plano mais doloroso que qualquer pessoa já poderia ter executado, que envolveu o sofrimento e a morte do seu próprio Filho. E o Evangelho de Jesus é a maior prova de que é certamente algo melhor que está sendo preparado quando a vontade de Deus não é a nossa. O Evangelho é a prova de que quando a vontade de Deus não é a nossa, certamente sempre é algo melhor que está sendo feito. Porque a humanidade não queria saber de Deus. A humanidade, por natureza, não quer saber de Deus, sendo antes, segundo a própria Bíblia, inimiga de Deus. É isso que a Bíblia fala, não sou eu. Éramos inimigos de Deus. E a vontade humana, por natureza, é rejeitar a Deus. Enquanto Deus está pelo jardim do Éden, por que se escondes, Adão? E o homem diz: não, agora eu quero viver para mim, eu quero viver para a minha vontade, eu quero viver para a minha glória, eu quero viver para os meus prazeres. Mas a mensagem do Evangelho revela que a vontade de Deus é diferente. Deus quis saber de nós, Deus quer saber de nós, e Jesus é a grande prova viva, real e cabal disso.
Jesus morto, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, Jesus assunto aos céus e Jesus que há de voltar, é a maior prova de que Deus quer saber de nós, é a maior prova de que quando a vontade de Deus é diferente da nossa, isso é bênção para as nossas vidas. Por isso, louvado seja o Senhor quando a sua vontade é diferente da nossa. Agradeça a Deus por isso e se submeta diariamente à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Você pode fechar os seus